quais são os recursos divinos para colocar a vida em ordem. Mas existem, não só existem, como você tem todos eles diante de você. A grande questão é que nós olhamos para essas ferramentas, para esses recursos divinos e muitas vezes não olhamos para eles como deveríamos. Às vezes eu acho engraçado as pessoas olharem para mim e falarem assim: Pastor Marco Aurélio, eu fui num encontro, fiquei 4 dias em imersão, em silêncio, só ali, e foi tão bom. E eu falei, e ela falou assim, gastei muito dinheiro, mas foi bom. Eu falei, é um bom recurso, mas você sabia que tem recursos muito maiores de graça e que você não usa? Pois é, foi o que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta. Para quem não sabe, o apóstolo Pedro escreveu 2 pequenas cartas no Novo Testamento, primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro. Na sua segunda carta, deixa eu ler o verso com vocês. Ele disse assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós recebemos todas as coisas de que nós necessitamos para a vida e para a prática da piedade, da caridade, do amor, da evangelização. Nós recebemos tudo o que nós precisamos. A grande verdade que eu e você não podemos esquecer é essa daqui: Deus nunca nos deixou sem recursos para vivermos uma vida transformada. Nunca, jamais, nunca nos deixou sem recursos. É que tem hora que a gente parece que não enxerga ou não quer ver o quanto esses recursos são mais importantes do que passar num evento, um fim de semana. Vamos em tal lugar que lá está acontecendo isso. Gente, estão esses recursos ao seu alcance, tá? Olha só, tudo o que precisamos para sermos discípulos de Cristo já está aonde? À nossa disposição. No entanto, muitos cristãos vivem como se estivessem desamparados, negligenciando o que Deus oferece. Isso mesmo, nós negligenciamos algumas coisas que são muito importantes. E eu quero falar sobre isso com vocês. Então vamos lá, eu selecionei 4 recursos divinos extremamente importantes que eu desafio todo mundo aqui a utilizar e ver a sua vida ser transformada e ser colocada em ordem. Primeiro recurso, o Espírito Santo, que é o poder que nos transforma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Hoje vai ser dia de sabatina. Como anda a sua experiência com o Espírito Santo de Deus? Você sabia que o Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele faz morada em nós? Que nós, quando cremos em Deus através de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E você tem noção do que isso significa? Tem uma voz na tua cabeça dizendo, não vai. Você quer ir, a voz está dizendo, não vai. E você, Senhor, que voz é essa? É o Espírito. E você chama isso às vezes de sensação. Eu tive uma sensação. Não é sensação, é o Espírito Santo dizendo, não é para ir, ou é para ficar. Ou então agora é hora de ir, agora é hora de voltar. É o Espírito Santo que nos conduz nesse processo. Lá no Evangelho de João, Jesus diz assim, que o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Nós oramos e terminamos nossas orações em nome de Jesus, porque é assim que a Bíblia ensina, porque o próprio Jesus ensinou que tudo quanto pedirmos ao Pai em seu nome, crendo, nós receberemos. Agora, quem é que leva essa conversa, segundo a Bíblia? Quem é que pega a minha oração, traduz ela para Deus e também me traz a resposta? Quem é? O Espírito Santo, gente.
É o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma ferramenta extraordinária. Quantas e quantas vezes você orou dizendo: Espírito Santo, vem sobre mim? A gente não faz essa oração. Espírito Santo, guia meus caminhos. Espírito Santo, fala comigo. Comigo. Uma palavra do Billy Graham. Gente, quem assistia Billy Graham na Rede Bandeirantes? Aí a turma. Ah, né? É só a turma 60 a mais. Aí, ó. Quem assistia Billy Graham? Billy Graham era ótimo. Ele disse assim: Deus não forçará seu caminho em sua vida. O Espírito Santo fará todo o possível para perturbá-lo, atraí-lo, amá-lo, mas finalmente é sua decisão pessoal. O Espírito Santo vai falar com você, vai tentar te mostrar, mas no fim você tem que tomar uma decisão, você tem que usar aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando nas suas mãos. É isso que a gente tem que fazer. Gente, se você está ali, está buscando a Deus, está colocando sua vida diante de Deus, e de repente, seu coração fechar para algumas coisas, pensa antes de agir. Pensa antes de agir. Então a primeira ferramenta gratuita que nós temos chama-se Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E é isso aí. E ele vai fazer todo o possível. Deus não vai forçar. Mas o Espírito Santo, ele vai incomodar, perturbar. Ele vai atrair você para aquilo que ele quer. Ele vai amar você. Mas no final, quem é que decide? Eu e você. A decisão é nossa. Segundo recurso, esse aqui é fantástico. Gente, esse é o mais gratuito de todos. E tem gente que tem mais de um em casa. A palavra de Deus, que é o manual da vida transformada. Não, sério. Quando eu ouço alguém falar que participou de um treinamento para aprender sobre relacionamento, eu fico pensando, está tudo aqui. Ah, eu participei de um treinamento sobre como conduzir a vida. Está tudo aqui. Ah, eu participei de um treinamento. Se for treinamento da sua empresa para você ser um bom funcionário, eu até concordo. Mas para viver não tem coisa melhor do que esse recurso aqui. Só que você tem que ler. Você tem que ler. Há um tempo atrás eu fiz uma série de mensagens aqui que eu quero repeti-la um dia, sobre a conquista do Polo Sul. O tema do livro, o tema da série era o título de um livro chamado O Último Lugar da Terra. Quem lembra dessa série aqui? Quem participou? Linda, série linda, O Último Lugar da Terra, a conquista do Polo Sul. E a pessoa falou assim, lê esse livro, que o senhor vai conseguir tirar uma série de mensagens daqui. E me deu o livro com mais de 800 páginas. Eu falei, eu fiz o compromisso. Eu comecei a ler, achei o livro maravilhoso e fui até o fim. Gente, a gente às vezes pega coisas para fazer que são muito mais demoradas, trabalhosas, que tiram tempo da gente muito mais do que ler Bíblia. Então qual é o nosso problema com a Bíblia? Por que a gente não usa mais esse recurso? Já que a palavra de Deus, lá no livro dos Hebreus, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra não é morta, significa que quando você lê, isso vira vida. Isso se transforma em algo, isso se torna em algo. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso aqui é uma coisa que entra, penetra na sua alma. Divide corpo, espírito. Olha que coisa interessante. E a gente olha para isso e não percebe que a Bíblia é o recurso divino que orienta, corrige e transforma. De tanto ler sobre comportamento, eu acabo analisando as pessoas sem querer. Então, se isso é uma tendência natural do ser humano, significa que de tanto eu ler Bíblia, eu vou imitar a Cristo sem nem perceber. Eu vou imitar a Cristo sem nem perceber. É ou não é? É desse jeito. E aí, a gente olha para Martinho Lutero. Tem uma frase
na verdade, um pequeno trecho de Martinho Lutero, que eu acho extraordinário. Ele colocou assim: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Você só precisa ler, às vezes escrever, sabe? Às vezes falar dessa palavra e deixa que ela faz o resto. Olha que recurso extraordinário. O pai da reforma protestante está dizendo isso aqui. Olha, eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, só isso. Só isso. Não fiz mais nada. O restante quem fez? A palavra. Toda vez que vocês vêm a um culto aqui, eu estou fazendo exatamente isso, ensinando, pregando, coisas que eu escrevi para falar para vocês. Sou eu que estou fazendo a transformação na vida de vocês? Nunca, jamais. É a palavra. É ela que faz tudo. É ela que muda tudo. É ela que aproxima você de Deus. O conhecimento da palavra molda nossa mente e molda o nosso caráter. E isso nos leva a uma semelhança de quê? De Cristo. Semelhança de Cristo. Essa é a segunda ferramenta. Espírito Santo, palavra de Deus. Precisa pagar alguma coisa por isso? Não. Aliás, tem gente que tem mais de uma Bíblia em casa. Quem tem mais de uma Bíblia em casa aqui? Eu tenho. Ixi. Aliás, eu tenho quase todas as versões conhecidas, né? Vamos lá. Terceiro recurso, essa daqui é boa. Terceiro recurso, a comunhão com Deus, que é o caminho para a assertividade, gente. Se você não tem comunhão com Deus, e a gente consegue isso através da oração, é a oração que nos aproxima de Deus. Sem comunhão com Deus, nós não somos assertivos. É por isso que a gente fala muito aqui, ora antes, fala com Deus antes, vai fechar um negócio, vai fazer uma viagem, pede a bênção de Deus. Pede a bênção de Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Para onde você vai? Tá lindo. Para onde você deve dirigir a sua vida? Os caminhos que você desconhece, as coisas novas que você vai conhecer, tudo isso está nas mãos de Deus. E aí, lá no livro de Tiago, ele fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Por isso que a comunhão com Deus é o caminho para a assertividade. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Orem. Falem com Deus, tem um relacionamento com Deus como você tem com as pessoas do teu lado. Ah, mas eu não estou vendo Deus, mas Ele vê você. Ah, mas eu não estou ouvindo Deus, mas Ele ouve você. Perceba-se, sinta que Deus está ali, essa comunhão com Deus é uma ferramenta extraordinária. Como é bom sentir o cuidado de Deus, como é bom sentir Deus direcionando, como é bom sentir Deus diante dos problemas. É muito bom, gente. Faz a gente ter força, faz a gente perceber que não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Hudson Taylor, esse missionário fantástico, ele escreveu o seguinte: aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. Eu gostei dessa frase porque comunhão com Deus faz você passar por dificuldades percebendo que aquilo é Deus te ensinando alguma coisa e não o diabo pesando a mão. Agora é assim, a turma pegou essa vibe. Se tá bom é Deus, se tá ruim é o diabo. Mas nem sempre a regra é essa. Aliás, quase nunca. Pode ser que você tenha que passar por esse processo, pode ter sido o resultado das suas próprias escolhas, mas Deus nos ensina a passar por isso. E Ele quer nos ensinar no meio da dificuldade. E isso é mais importante do que sair da dificuldade. Às vezes eu acho que é por conta disso que muita gente permanece na dificuldade anos e anos e anos e anos e anos da sua vida. Porque não aprende. Acho que Deus fala assim: eu vou te deixar mais um pouco aí, viu, meu irmão? Fique aí até você aprender. Porque quando eu penso que vou liberar você, você fazendo a mesma coisa de novo. Fica aí até você aprender. Um dia que você aprender, eu te tiro daí. Deus me tira daqui. Tá bom. Aí lá vai você fazer tudo. Volta.
Dia que você aprendeu, eu te tiro daí. E assim a gente percebe que comunhão com Deus é tão bom. É um relacionamento tão verdadeiro, tão puro. E isso é um recurso que a gente tem negligenciado. Quando é que no meio do seu dia você para perceber Deus, falar com Deus, orar a Deus? Quando que você tem feito isso? Uma vez está bom? Tá bom. Uma vez, duas, três, quantas você quiser. Fale com Deus. Perceba Deus. Chega na tua casa agora. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Que dia, mas eu venci. Eu venci. E por último, nossa última ferramenta, recurso divino, a comunidade, a igreja, a nossa comunidade de fé é o apoio para uma vida, o quê? Transformada, gente. É isso aqui, Isso aqui é muito bom. Igreja é coisa boa, igreja é uma coisa que a gente tem que trazer no coração. É bom estar aqui, é bom estar junto. É bom a gente ter apoio, é bom ter gente para orar pela gente quando a gente está precisando. É bom ter gente que diz que vai ser companheiro, companheira na nossa caminhada. É bom ter gente que orienta a gente, que talvez tenha mais experiência do que a gente. E onde nós vamos encontrar esse pessoal? Na nossa comunidade, na nossa igreja. Na nossa igreja. É o apoio para uma vida transformada. O autor da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja. É por isso que esse trem de culto online para mim é paliativo. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Vem, bora para a igreja, bora. Bora, gente, sai de casa, veste tua roupa, entra no teu carro, vamos louvar a Deus, vamos nos reunir com outras pessoas. Vamos nos reunir com outras pessoas. Eu estou aqui, resistindo. Pastor, transmite o culto online. Estamos tentando fazer só para fora do estado de Goiás, se brincar para fora do Brasil. Mas aqui em Goiânia, você falar para mim que você não é capaz de sair da sua casa e caminhar até a igreja para ver teus irmãos em Cristo e ouvir a palavra de Deus e louvar, meu querido, você está abandonando uma ferramenta extremamente importante na construção da sua fé para você colocar sua vida em ordem. Para você colocar sua vida em ordem. E a gente tem que viver essas coisas. Aqui a gente tem crescimento espiritual. Aqui a gente encontra apoio, encorajamento e correção. Sim, e correção. Dietrich Bonhoeffer, muita gente já leu os livros dele, ele é considerado um mártir da era moderna. Ele diz o seguinte, olha que frase que ele diz: temos de aprender a encarar as pessoas menos à luz do que fazem ou deixam de fazer, e mais à luz do que elas sofrem. Ele está dizendo que aqui, não é o que você faz ou deixa de fazer, mas eu tenho que ter empatia pelo que você está passando. Eu tenho que ser solidário à sua dor. Eu tenho que estender minha mão ao seu sofrimento. É isso que ele está dizendo. A gente tem que aprender a encarar as pessoas, não porque ela, porque fez isso, porque não fez aquilo, porque fez isso, porque deixou de fazer. Não! Mas qual é teu sofrimento? Qual é tua dor? Qual é a tua dificuldade? É para isso que este lugar existe. Então, esses 4 recursos: o Espírito Santo, a palavra de Deus, a comunhão, intimidade com Deus e, é claro, esse último que eu falei agora, que nós nos reunimos como igreja. E isso é extremamente importante. Isso não tem preço e, ao mesmo tempo, não custa nada. E é o que funciona melhor. Funcionou melhor no início, em Atos dos Apóstolos, funcionou melhor no século 12, 13, 14, 15, século 20, século 21, funciona melhor hoje, sempre funcionou. Não sei por que as pessoas estão atrás de outras ferramentas que para mim são desnecessárias.
na minha vida sempre foi Espírito Santo, Palavra de Deus, comunhão com Deus, que é a oração, e estar na igreja. Pronto, foi o suficiente. Não precisei mais do que isso. Para a gente concluir, tudo que precisamos já está, é que a gente precisa utilizar. O que adianta acreditar no Espírito Santo, mas você não diz: Espírito Santo, ó, você tem liberdade, fala comigo. Fala comigo. O que adianta eu falar: isso aqui é a palavra de Deus. Tá, fala um versículo de cor para mim, que não seja o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha isso aqui! Olha isso aqui que Paulo está dizendo na sua carta aos Efésios. Deus, em Cristo Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E você está se apossando disso? Você está fazendo isso ser realidade na sua existência? Você quer colocar a sua vida em ordem? As ferramentas estão aí, ó. Os recursos espirituais estão aí. As bênçãos estão aí. Cadê você? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos dizer: olha, Senhor, eu estou disposto a deixar a omissão de não usar os recursos que o Senhor me deu. Amém? Senhor Deus e Pai, me tira dessa omissão de não olhar para aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente dá certo, que é a presença do Teu Santo Espírito, que é, ó Senhor, a leitura da Tua Palavra, que é a oração, que é a comunhão com o Senhor, e é claro, Senhor, a união da Sua comunidade, da Sua igreja em louvor e adoração a Ti. Nos ajuda a resgatarmos isto em nossas vidas, como parte do processo de colocarmos nossas vidas em ordem, Senhor. Nos ajuda a termos esta consciência para vivermos uma vida melhor. Nós oramos e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.